Agora a gente vai falar sobre o clube de leitura, que você já conhece. Gente, vocês vão dormir não, né? A minha fala dá sono. Meus alunos dizem isso, professora, a senhora dá sono. Então aqui, tô na frente não, tá tudo certo aí, né? Eu tirei essa foto aqui, vou guardá-la para sempre. O nosso projeto, essa foto aí é de uma prateleira que a professora Zian ia descartar da brinquedoteca, ia jogar no lixo, ou sei lá para onde ia, e aí eu pedi para ela e reformei, cobri aí de TNT e para colocar os nossos livros, porque a gente não tinha onde colocar do clube de leitura, e esses livros aí são uma parte do acervo do clube de leitura. Então eu vou começar falando do projeto, eu vou falar tudo sobre o projeto, tá? Eu vou iniciar com essa frase aí que eu acho muito interessante, que o maior dom é a paixão pela leitura, é barata, consola, distrai, emociona, dá-nos conhecimento sobre o mundo e uma enorme experiência, é uma iluminação moral. Então, por que a leitura é barata, gente? Porque muita gente diz, mas livro é caro, mas é acessível, né? É acessível. Hoje você tem livro em PDF que você baixa gratuitamente, então está muito, muito fácil o acesso. Se eu tive acesso a livro só no ensino médio, foi porque realmente naquela época era difícil. Hoje não, hoje está muito fácil você ter acesso a livros, né? Como eu sou voluntária e também quero atrair vocês para o mundo do voluntariado, eu trouxe uma frase aí para reflexão de vocês, tá? Que ser voluntária é ajudar gratuitamente alguém, sem custo, para investir em um mundo melhor, né? Então, toda vez que você pensar em doar o seu tempo, por mais que seja só 1 hora por semana, 1 hora por mês, para ajudar alguém, seja no que for, né? Você vai estar contribuindo para a melhoria da nossa sociedade, né? Então, é importante essa reflexão. Vou falar sobre quem somos, a data de fundação do clube, como tudo começou, qual é o nosso público e o principal objetivo do clube de leitura. Então, eu chamo de CLBV para facilitar, né? Porque toda vez eu vou falar Grupo de Leitura Blackout Virtual. É uma entidade sem fins lucrativos, já atua em Tocantinópolis desde 2016, 20 de agosto, focalizando principalmente o estímulo à leitura fora do espaço escolar, enfatizando o contexto socializador, diferentemente do contexto formador, que é habitual das escolas, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar leitura literária com os meus alunos no Colégio Dom Arione ou em qualquer escola que eu já trabalhei, primeira pergunta que os alunos fazem: vale nota? Vale nota? Vale ponto, professor? Quanto é que vale? Não é assim? Quando os professores de vocês, se passam alguma leitura para vocês já vão fazer ler sabendo que vai ser exigido e cobrado para atribuir nota, né, para vocês, né? E aí, no clube de leitura não existe isso. As crianças que vão para lá, os adolescentes, é porque querem ler por prazer, né? Não tem nenhuma cobrança da nossa parte. Então, nosso objetivo, um dos objetivos, que são 2, mas no fim das contas eles 2 podem ser facilmente condensados e se tornar num só, né? Mas eu fiz questão de separar porque ficaria muito grande deixar só em um, que é aumentar o número de leitores em Tocantinópolis por meio da promoção de ações voltadas para o desenvolvimento da prática de leitura e escrita como hábito rotineiro, prazeroso e significativo, e oferecer alternativas para preencher o tempo das nossas crianças e adolescentes, distanciando-os das redes sociais e aproximando-os dos livros literários. Então, esse distanciando das redes sociais e aproximando dos livros literários é um dos motivos da criação do clube de leitura, e daqui a pouco eu vou falar por que tem esse nome, né? O outro objetivo é incentivar a prática de atividades culturais, esportivas, de lazer e entretenimento e minimizar as condições de exclusão sociocultural nas quais vivem os moradores do Tocantinópolis. Todos nós somos sabedores disso, né? Que para a gente ter acesso a cinema, a teatro, a gente precisa se deslocar daqui para outras cidades, né? E nós, quem tem um pouquinho mais de condição, consegue fazer isso 2, 3 vezes por ano, mas quem não tem, né? Então, quantas pessoas aqui em Tocantinópolis nunca assistiram um filme no cinema? Né? Muitas pessoas, né? Então, assim, a gente tenta diminuir um pouco, né, essa situação de exclusão na qual nós vivemos, né? Então, como eu coloquei, o nome do clube de leitura, ele surgiu por conta de uma situação que eu vivenciei com o meu filho. Eu incentivei o meu filho mais velho a ler desde pequenininho, sempre comprei livros, sempre presenteei ele com livros, e ele era um leitor assíduo, mas quando chegou na pré-adolescência, ele começou a se distrair. Logo eu me casei com um homem que era viciado em jogos eletrônicos, então o incentivo dele para o meu filho, e o outro que eu tive com o meu filho mais velho, que não era filho dele, né? E o meu filho mais novo, que é filho dele, o incentivo dele era esse aqui, era jogo, era tudo de eletrônico e tal, mas então assim, eu me vi num momento de desespero, e eu tive um enteado também
Quando eu me casei, ele tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos quase, eu peguei a guarda dele. E ele era analfabeto ainda, eu alfabetizei ele com quase 9 anos de idade. E aí, odiava livro literário, ele. Então, assim, eu tive que fazer alguma coisa para poder resolver a situação minha dentro da minha própria casa, que fugiu do meu controle, né? E aí foi quando eu pensei em juntar, convidar os filhos das minhas colegas de trabalho, na época eu trabalhava na APAI, da mesma faixa etária do meu filho e do meu enteado, para fazer uma reunião de leitura, criar um clube de leitura com eles, né? Visando tirar eles um pouco do mundo virtual, né? E aí eu fiz tudo muito lindo, gente, foi tudo muito perfeitinho. Imagina, eu fiz os convites personalizados em 3D do Pequeno Príncipe, mandei para esses meninos pelo correio, mandei pelo correio, e aí chamei os pais dessas crianças para uma reunião na minha casa no dia 20 de agosto de 2016. Então, arrumei um cômodo que eu tinha lá, coloquei os 2 meninos num quarto só e fiz de um quarto que eu tinha, eu arrumei todinho, convidei algumas pessoas para me ajudar, amigas minhas, e aí a gente deixou o quarto todo arrumadinho. Vocês vão ver uma foto desse ambiente que nunca foi usado porque não coube as crianças. Então, esse foi o objetivo. O nome foi muito bem pensado, não foi assim, caiu do céu, não. Eu pensei muito, quebrei a cabeça muitos dias para dar esse nome para o clube de leitura. Então, o nome Blackout Virtual vem daí. Blackout, eu queria tirar os meninos, desligasse, eu queria que os meninos se desligassem dos jogos eletrônicos, das redes sociais, para ter um momento de socialização, de convivência com os colegas e, obviamente, inserir, a leitura, né, literária. Então, o meu foco ao criar o clube de leitura era contribuir para a formação de uma geração leitora. Tá? Então, a princípio, a gente começou lá na garagem da minha casa, vocês vão ver algumas fotos lá. E aí, em 2016, que a gente começou, quando eu chamei os pais para a primeira reunião, eu falei sobre os índices de leitura do Brasil, sobre a proficiência em leitura, os dados que a gente tem. Tem uma pesquisa do Banco Mundial que diz que o Brasil levará 260 anos para alcançar o nível de proficiência em leitura dos países desenvolvidos. Então, ou seja, nós não vamos ver isso, né? Então, a gente tem um déficit muito grande, né, em relação à apreensão mesmo do ler, entender. Então, o analfabetismo funcional no Brasil é muito alto, né? Então, eu passei várias situações para os pais e os pais concordaram, né, em colocar as crianças no clube de leitura. E aí, esse cômodo que eu organizei todo não coube as crianças, aí fiquei usando a garagem da minha casa por um bom período, né? E depois a garagem da minha casa ficou pequena, e aí eu consegui uma casinha popular que tinha na esquina da minha casa, toda deteriorada. Consegui parceria com o Salomão Barros, que era secretário de Agricultura daqui, de obras, né? E aí ele mandou uma equipe lá, consegui doação de material, e ele reformou a casa pra gente. E aí a casa popular ficou pequena, não coube as crianças. Aí o Salomão arrumava uma tenda, todo encontro que tinha do clube de leitura, montava, desmontava essa tenda. Os meninos da garagem me odiavam. Era muito trabalho. E aí, depois, já em 2017, a gente começou, eu vim na UFNT, eu acho que eu estava fazendo participando de um edital do Banco da Amazônia, e aí acho que lá precisava de uma declaração de uma instituição, né, sobre o meu trabalho. Aí eu vim aqui na UFNT procurar, falei com o Leandro, não sei se o Leandro ainda está aqui hoje, acho que não, que era o professor, falei do meu projeto e eu queria só uma declaração dele, e ele se interessou pelo projeto. Aí começou ele, o Gustavo ainda está, né, aqui, e outra professora começaram a frequentar o clube de leitura aí lá na minha casa, então a partir daí começou a nossa parceria, né. E aí eles começaram a registrar em 2017 o clube de leitura como projeto de extensão. O professor Gustavo tinha um projeto de HQ já pronto, e aí eu apliquei esse projeto lá no clube de leitura, trabalhei com uma história em quadrinho, e aí começou a nossa parceria. Então, ao longo das fotos aqui, gente, são muitos slides, mas a maioria é fotos, tá? Vou passando rapidinho, mas essa história que eu considero importante, eu vou falar sobre, tá? Então, essa aí foi o primeiro encontro, né, do clube de leitura, essa foto. Foi na garagem da minha casa. Essas cadeiras eu peguei emprestado na igreja, que era quase na porta da minha casa. E a pastora da igreja fazia parte, o filho dela fazia parte do clube de leitura, né? Começou nesse dia aí.
e ela me emprestou essas cadeiras. Então essa aí foi a palestra de conscientização aos pais e às crianças, né, sobre a importância da leitura. Esse aí é o quartinho que eu falei para vocês. Tava todo arrumadinho, umas prateleirinhas com os livros e tudo, mas só coube as crianças em pé, nem sentada não dava para ficar. Só foi para essa foto aí, o único registro que tem nesse espaço que foi criado, que foi o que eu organizei, foi essa foto aí. Depois a gente ficava sempre na garagem, né? Então, uma das nossas atividades, era, além da leitura, gente, era promover a interação, né, entre os membros do clube de leitura, né, para que eles criassem um vínculo, né, uma relação de amizade, para que eles tivessem o interesse de sair das redes sociais, de sair dos jogos eletrônicos para ir para o clube de leitura, né, não bastava só ir ler, né, então chegar e fazer leitura, né, então eu sempre trabalhei mais com empréstimo de livros literários, né, concursos de leitura para incentivar a leitura em casa, mas nas atividades do clube de leitura, as atividades são sempre diferenciadas, sempre abordando literatura, claro, né. Então aí a gente fez uma Olimpíada de Conhecimentos Gerais, uma competição entre eles, aí levamos os meninos para a sorveteria, convidei um amigo meu, Amival, que toca violão, tocou musiquinha lá pra gente enquanto a gente estava lá, então foi um dia muito agradável. Aí nós temos a leitura compartilhada e socialização dos livros lidos, então, como aumentou o número de crianças, era um dia só, aí vocês ainda percebem que tem crianças na parte aqui de cima, né, e os adolescentes lá na parte de baixo, estão vendo? Então, a gente fazia duas atividades. Alguém ficava com as crianças, aqui no caso a Leidiane está cuidando das crianças, fazendo um reconto de histórias, leitura. Esse é o meu pequeno Gustavinho, tá? Esse lourinho aqui, que hoje tem 7 anos e é um leitor devorador de livros, leitor assíduo. Ele senta numa sentada, ele lê um livro de mais de 100 páginas, assim, com 7 anos. Fez 7 agora, tá? Então, ele desde pequenininho, ele tinha 1 ano quando eu criei o clube de leitura. E lá embaixo os meninos lendo com o uso de microfone. Sempre incentivei essa questão de apresentação em público, né? Então eles já começa a ser trabalhada a timidez, né? A vergonha. Então, no início eu trabalhei muito com leitura de livro virtual, porque eu tinha o acervo, mas o acervo que eu tinha era dos meus livros que eu comprava para os meus filhos, né? Eu sempre fiz assinatura de clubes de livro, que mandam um livro por mês, né? Para casa, para crianças. E aí eu usava o meu acervo pessoal. E aí, quando eu queria ler uma obra em específico que não tinha, a gente ia para o acervo virtual. Aí eles faziam leitura através no Data Show, né? Vocês estão vendo lá, no finalzinho aqui tem uma luzinha, é o livro sendo passado e as crianças lendo aí com o microfone. Então, eu colocava os tapetes, eu colocava no chão, organizava tudo bonitinho, até uma grade de uma cama, uma vez eu peguei e botei os livros pendurados, ficou tudo arrumado, tudo bonitinho, né? E aí, todo dia era olha aqui a grade da cama aqui, ó. Era da minha cama. E aí, depois disso, eu comecei a fazer parceria com o Cristo, com algumas escolas, né? Então, eu passei a pegar o acervo da biblioteca escolar, que foi do Cristo Rei, eles cederam uma sala lá pra gente, e aí a gente fazia a leitura dos livros lá. E trabalhava com jogos educativos, então o que eu comprava para os meus filhos, eu trabalhava no clube de leitura. Então eu tinha jogo Soletrando, jogo Explorando o Brasil, jogo Computador do Saber, o Quest com perguntas e respostas, experimentos químicos, kit alquimia. Então a gente fazia gincanas, fazia várias atividades que as crianças tinham acesso ao que eu fazia aquisição para os meus filhos. Que eles lendo. No início, eu pedi para esse senhor aqui, ele é meu ex-sogro, hoje eu sou separada, estou em processo de divórcio, e ele é escritor. Inclusive, eu trouxe até um livro dele aqui. Esse livro aqui, eu levei os meninos do clube de leitura para o lançamento dele em Porto Franco, e aí eu pedi para ele fazer um poema sobre o blackout virtual, com esse tema. E ele fez um poema, e nós fizemos uma dramatização, ensaiamos, eu saí com os adolescentes, no caso, tinha criança também. E aí eles foram para o lançamento do livro, recitar o poema, fazer a apresentação, depois criamos a peça teatral e fomos convidados para um evento do Arco-Íris. Alguém viu a gente apresentando no lançamento do livro, e a diretora do Arco-Íris nos convidou para ir apresentar lá, num evento grande, ali tinha muita gente, bem aqui na Beira-Rio, ali onde era o Badubira, então foi lá nesse espaço, e aí a gente fez essa apresentação sobre essa peça, era blackout virtual, então simulando as crianças hoje todas nas redes sociais, a gente vai para um restaurante, a primeira coisa que a gente faz quando senta, né, é automática, pegar o celular e, né, então se tem 4 pessoas, cada um com o seu celular, então o diálogo é reduzido hoje em dia, né, por conta disso. E aí, esse aqui é a nossa primeira entrega de premiações, a realização de concursos de leitura, comprei livros literários para ser uma das premiações, pedi patrocínio, consegui alguns patrocínios, bola, algumas coisas de patrocínio e
mandei fazer medalhas, troféus, né? Não, aqui foi só medalhas, troféu foi no outro. E para as crianças que eram vencedoras do concurso de leitura, a premiação, gente, do Clube de Leitura, esse concurso Leitor na T10, o nome do concurso que eu criei, é acompanhada. É quem ler mais, né? Só que as leituras, elas são socializadas, a família atesta que a criança está lendo em casa, né? Não é só dizer que leu, né? Então leva o livro para casa, retorna, mas socializa de alguma forma para a gente conferir que realmente a criança leu. Então, nesse ano, nesse concurso não, eu não consegui contabilizar, mas no concurso que teve, que foi do segundo ano, foi 2019, 2018, eles leram mais de 65 mil páginas de livro literário durante o ano. Então, assim, crianças que começaram sem gostar de ler, que foram para o clube de leitura porque os pais, alguns porque os pais quiseram que fosse, né, para ver se adquiriam o hábito da leitura, que adquiriram o hábito da leitura no clube de leitura, né, e que se tornaram leitores assíduos por meio das atividades desenvolvidas pelo clube de leitura. Então, esse aqui já foi o segundo concurso. Aqui a gente já estava na UFNT, observa a diferença. Aqui nós estávamos embaixo da tenda, olha a tenda aí que a prefeitura, que o Salomão Barros não era a prefeitura, minha parceria era com Salomão secretário, com a prefeitura nunca tive parceria, nunca consegui. E aí era aqui ó, na terra, areia, barro vermelho, aliás. Surgiu até um dia uma história engraçada, que nós estávamos no meio de uma atividade do clube de leitura debaixo da tenda e adivinha o que aconteceu? Formiga de fogo no pé das crianças. Tia formiga de fogo, e aí todo mundo, as meninas, as crianças se coçando, e aí carreguei tudo para a garagem da minha casa. Esse muro aqui é da minha casa. Aí aqui era onde a gente ficava, aí eu levei de volta lá para a garagem, depois lá vou eu comprar veneno e jogar no lote todo para não ter mais formiga. E aí, aqui as oficinas, todas as oficinas que a gente realiza, a UFNT, no caso aí era a UFT ainda, né? Ela emite o certificado tanto para os participantes do clube de leitura quanto para os voluntários. Então, os alunos da UFNT que são voluntários no clube de leitura recebem certificado de participação que conta como hora a atividade para o curso. Eu não sei, inclusive, sobre o curso de Direito. Quero até conversar com o professor Janin, porque a gente já tem um voluntário do curso de Direito, que é o professor Vitor Verano, que já está trabalhando no clube de leitura como voluntário, desenvolvendo uma atividade com a gente. Depois a gente vai sentar para ver como é que é essa questão, porque para o curso de Educação Física e Pedagogia e Educação do Campo, o certificado que a UFNT emite serve como hora atividade para o curso, né? Aí a gente vai ver depois. E nós temos os recontos de história com aventais da imaginação. Esses aventais eu comprei da minha ex-cunhada, que mora em Goiânia, ela que fazia, então tenho vários aventais. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Menina Bonita do Laço de Fita. Então, as crianças amam esse tipo de história, contadas assim com os aventaizinhos. Aqui nós temos uma atividade do curso de Educação do Campo, da UFNT, que foi ministrar uma oficina de música com instrumentos feito pelos próprios alunos. Muito linda essa oficina, foi lá em casa, aqui é na minha casa mesmo. O clube de leitura ainda era lá. Aqui a gente já começou a parceria com a UFNT, quando a gente conseguiu um espaço aqui na UFNT. Inicialmente a gente começou lá na brinquedoteca, a gente usava o espaço da brinquedoteca. Aqui a gente já conseguiu da UFNT o auditório, né? Depois que foi inaugurado esse campus aqui, eles cederam o auditório lá do campus do centro para a gente. Então, um espaço muito grande, bem agradável. Essa atividade aqui foi um curso de Libras, a gente teve durante um ano inteiro. Curso de Libras para as crianças do clube de leitura, foi um ano muito agitado. Então, esse grupo aqui é dos adolescentes, a parceria foi com a escola Darcy Marinho que eu fiz, e os alunos do Clube de Libras do Darcy Marinho foram, junto com a professora, ministrar essa oficina, o curso de Libras para as crianças e dos adolescentes do Clube de Leitura. Então, a gente tinha muitos voluntários, era mais de 20 voluntários durante o ano inteiro, que se disponibilizaram para nos ajudar. Aí é o curso de Libras com o grupo das crianças, então observa aí, tem muitas crianças, né? E aqui nós temos os eventos promovidos pelo Clube de Leitura. Noite do Cinema, quando a gente faz a Noite do Cinema, é um sucesso total. Haja voluntário para servir pipoca e refrigerante para esses meninos. Muito movimento. Noite do Cinema aqui, olha, isso aqui é lá debaixo da tenda, olha aí a diferença. Na tenda, quando a gente ainda não tinha espaço na UFNT, e esse aqui já aqui na UFNT. Nossa primeira noite cultural, com apresentações teatrais, sarau de poesia e outras atividades, né? Lá na nossa tenda. Então, essa foi a primeira noite cultural. Como foi um sucesso, praticamente umas 300 pessoas participaram. Nós fizemos a segunda noite, só que nessa eu já pensei melhor. Olha lá como é que está a divulgação. Primeira noite cultural do Clube de Leitura Blackout Virtual. No segundo eu já dei um nome, ficou Flitok.
Festival Literário e Cultural de Tocantinópolis, FLITOC. E aí foi no auditório da DRED, a gente conseguiu através da parceria da UFNT, né? A UFNT fez a solicitação. E esse é o nosso público. E só para lembrar, para reforçar a importância do nosso evento, gente, nesse dia deu uma chuva que não está no gibi. No horário do evento, antes, assim, naquele horário que está todo mundo saindo de casa para ir. Teve gente que perdeu sandália, que a chuva carregou. Gente, foi uma loucura. Eu não sei como foi que deu esse tanto de gente. Porque foi um desespero para a gente chegar no local do evento, no dia do evento. E aí a gente tem a apresentação teatral. Essa apresentação teatral não é qualquer apresentação. E não é Alicia no País das Maravilhas. Está aparecendo? Mas é Alicia no País dos Livros Perdidos. Uma adaptação feita por uma integrante do clube de leitura. Ela transformou, inclusive até trouxe, depois quiserem visualizar, ela transformou a história em cordel e em apresentação teatral, com as cenas todas bonitinhas. Então, essa aqui é o texto escrito por ela que criou. E ela que trabalhou toda os ensaios e tudo. A Cauane é essa de azul aqui, ela que é a autora da peça. E foi um sucesso, uma adaptação maravilhosa. E as crianças fazendo uma apresentação. Outro evento que a gente organizou foi a primeira mesa redonda sobre produção literária no Tocantins. Foi aqui nesse espaço já, essa mesa redonda, o Giano me ajudou a organizar. Então, convidamos alguns escritores e era para falar sobre a vida de escritor. Como é que é, né? A gente convidou a Ariela Pereira. Vocês conhecem a Ariela Pereira? Não? Ela é uma escritora famosíssima no Brasil e no mundo. E ela já chegou a ser uma das mais vendidas na Amazon. E é daqui de Tocantinópolis. E poucas pessoas conhecem. Então, ela já teve momentos dela passar a viver só com a renda da venda dos livros dela. Ela só voltou para o trabalho porque ela é concursada. Ela pegou licença um período e se manteve tranquilamente só com a renda dos livros. Os livros dela são de alto nível. Quem quiser, super indico. Procura lá na Amazon, Ariela Pereira, que os livros dela é literatura adulta, viu, gente? Assim, tem umas cenas assim meio... Não é para criança. Então, aqui nós estamos aqui no evento, que foi aqui, Dr. Tiago, França, Ariela, essa que está do lado da França, e o Giano foi quem intermediou essa mesa redonda. Temos o Clube de Libras fazendo uma apresentação em Libras. Trabalhamos com esporte, então a gente trabalha com vôlei. Hoje nós temos, gente, crianças, só para vocês terem ideia, adolescentes e crianças que começaram a treinar vôlei com a gente, que hoje estão fazendo parte de times profissionais, jogando profissionalmente o vôlei. Então, assim, começou a sentir o gostinho, né, e se interessou. Tênis de mesa, nós temos essa menina aqui, a Marina. Essa mesa eu comprei. Era na minha casa os treinos. E ela gostava tanto, treinava muito com o pai dela. E ela se destacou, ela foi vencedora do JETS aqui em Palmas. E ela foi para o Rio de Janeiro, se não me engano, no ano passado, representando o Cristo Rei. Então, assim, a gente tem muitas histórias interessantes. Temos a Stephanie, que ela começou a dançar no clube de leitura. Ela é ginasta rítmica, autodidata. Então, assim, ela treinava em casa, afastava o sofá da sala para ensaiar. E a primeira apresentação dela foi no nosso FLITOC, no nosso festival cultural. E ela se destacou tanto. Depois que a gente conseguiu vir para a UFT, ela começou a ensaiar também na UFNT com mais espaço, que ela também foi destaque. Ela já se apresentou até em Palmas já, não pelo clube de leitura, mas pelas escolas que ela estuda, né? Participação em eventos, aí nós temos a participação nesse lançamento desse livro que eu mostrei para vocês, em Porto Franco, lá na Beira Rio, do Arco-Íris. E aí nós temos a exposição do nosso trabalho, né, a divulgação, na Expomatec já em 2017. Eu apresentei, né, participei da Expomatec, participei da Expomatec em 2018. Esse é um dos meus artigos. Esse é o artigo que está fazendo sucesso na internet, que está na revista científica Núcleo, e é o consumo cultural da população de Tocantinópolis e o desafio do acesso a bens, produtos e serviços culturais no Brasil. Então eu falo muito sobre a dificuldade que a gente tem. Eu fiz uma pesquisa aqui em Tocantinópolis para saber como era o acesso das pessoas, se as pessoas que saem daqui, que têm condições de sair daqui quando vão para a cidade grande, se elas têm interesse em um concerto, no teatro, no cinema, né? Então eu tenho uma pesquisa sobre isso, que foi uma das pesquisas, um dos capítulos da minha dissertação de mestrado. Então a gente participou de seminário de música, levando os meninos do clube de leitura lá em Porto Franco,
Essa é a jornada Fladem, aqui da UFNT, organizada por um professor. Eu trouxe os meninos do Clube de Leitura e nós chegamos a arriscar e criar uma banda de música do Clube de Leitura. Deu super certo no início, né? A gente participou de alguns eventos, só que o nosso baterista foi embora, então a banda acabou, né? E aí, outra participação nossa foi no processo de criação do Clube de Leitura do Darcy Marinho. Hoje tem um clube de leitura lá bem fortalecido. Eu estive em reunião já com eles algumas vezes, no processo de criação, para falar da nossa experiência e tudo. E aconteceu uma situação interessante. Na semana passada eu fui lá no Darcy Marinho levando os alunos do Juliano Moretti. E aí quando eu chego lá, que eu sento, era um evento que tinha lá, que eu sentei lá na quadra, chegou um professor, amigo meu: professora, venha cá. Me carregou para a biblioteca. Lá estava reunido o clube de leitura com outros alunos que não eram os mesmos de quando eu fui, né, para a implantação do clube de leitura de lá, e me colocaram numa mesa redonda de surpresa. Eu lá, gente, eu estou em horário de trabalho. Não, professora, é rapidinho. Então, muito interessante, assim, porque eu fico apaixonada quando eu vejo adolescentes falando que gostam de ler, que leem, né, crianças. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande. Então, participei da mesa redonda que foi realizada lá no Darcy também, projeto Nas Ondas da Leitura, Viajando pelos Mares do Conhecimento. Foi organizada pelo professor Vanei. Os nossos destaques foi a criação de uma peça teatral chamada Tal da Tecnologia, foi por uma das integrantes do Clube de Leitura. Ela fez também uma adaptação do cordel do Giano, o cordel do Giano chamado A Vida na Era Digital. E ela fez uma adaptação para peça teatral e fizeram a apresentação no nosso festival cultural, e a da Alice no País dos Livros Perdidos, que vocês já viram a foto. Então, as principais conquistas: a aquisição de um espaço fixo aqui na UFNT. Então, essa foi a nossa principal conquista, porque eu tentei muitas vezes parceria com a prefeitura e não deu certo. Tentei espaço de todas as formas pela prefeitura conseguir um espaço. Onde eu achava um prédio da prefeitura abandonado, eu corria lá e fazia a solicitação para a gente ver se conseguia, mas em vão, nunca deu certo. Então, a UFNT ter aberto as portas para o nosso projeto foi a nossa principal conquista. Não tem nem assim, não tem como dizer o tamanho da importância dessa parceria, né? Porque quando era lá em casa era muita dificuldade, porque eu trabalho o dia todo. Então imagina eu ter que sair da minha casa para organizar e correr atrás de tenda, botava a tenda, tirar, até porque o Salomão saiu, eu já com outro secretário eu já com certeza não teria a mesma parceria, né? Então a tendência do Clube de Leitura era não ter tido tanto sucesso como tem hoje, né? E aí nós temos a criação em 2018 da Lei Municipal, que tornou o Clube de Leitura uma entidade de utilidade pública. Até hoje eu não sei ainda qual a importância, porque só no papel, né, tá igual o livro do Gilberto, né, Cidadãos de Papel, tá no mesmo caso aí. Essa lei foi criada, mas não teve nenhum efeito benéfico para o Clube de Leitura em relação à nossa parceria com a Prefeitura, porque não conseguimos ainda essa parceria. E aí nós temos também a assinatura do convênio com o Ministério Público. Então hoje nós temos convênio com o Ministério Público. Em 2018 nós conseguimos uma compra até grande de data show, caixa de som, microfones auriculares, então microfones sem fio. A gente conseguiu uma aquisição bem fantástica assim, para a gente que não tinha nada, né, através dessa parceria. Eles compraram para a gente, né? E da Prefeitura veio também, da Câmara Municipal de Vereadores, uma moção de aplausos para a gente. No papel a gente tem um reconhecimento, né? Já é alguma coisa. E agora eu vou falar sobre o nosso destaque maior, que foi a pesquisa nacional Brasil que Lê. Nós fomos destaque nessa pesquisa entre mais de 1000 projetos que participaram. Nós fomos selecionados para participar dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é realizada pela PUC-Rio, pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, pelo Itaú Cultural e pela J. Castilho Consultoria. E o objetivo da pesquisa é mapear, sistematizar e analisar metodologias, tecnologias e práticas de incentivo à leitura realizadas no Brasil. Eu participei de um webinário nacional, teve vários encontros, vários dias, né? E eu participei desse dia aí com esse tema: qual leitor, como agimos e quem é nosso público. É preciso inovar. Então nós temos aí o meu nome, essa aí é a pauta do evento. A mediação foi Gilda Carvalho. Essas pessoas aí que mediaram, gente, elas são as pessoas responsáveis por essa pesquisa que é realizada no Brasil. Retratos da leitura no Brasil. E J. Castilho, que é o responsável pela JL Consultoria, faz parte desse livro aqui também. Isaura Faíla. Então esse pessoal todo que trabalha com essa pesquisa é o mesmo que realiza a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil. Então tem os links da minha participação no site
da PUC do Rio, foi todo gravado, porque era como foi no período de pandemia, foi todo virtual. Então, eu fiz a apresentação das nossas metodologias, do nosso projeto, nesse webinário nacional. Recebemos o certificado de participação. Então, e também, além do certificado, nós estamos nesse livro que foi publicado. Então, esse livro foi publicado no final de 2021, outubro, que trata sobre o mapeamento e análise dos projetos de formação de leitores do Brasil. Esse livro tem quase 300 páginas, e foi dessa pesquisa aí que nós fizemos parte como destaque, não foi só como qualquer projeto. Quando nós somos anunciados, quando eu fui anunciada para falar, a Gilda, ela falou que o nosso projeto chamou muita atenção da equipe toda, né? Pela história de vida, né? Vocês conheceram aqui, então, assim, para quem começou num quartinho de 4 metros quadrados, acho que não chega nem isso, né? Hoje a gente tem uma história bem bacana, né? E aí foi bem nesse período no período que a gente fez 5 anos que eu participei desse webinário, e foi divulgado em alguns sites a nossa participação no webinário, bem no período dia 19/8 foi a divulgação, dia 20/8 nós fizemos 5 anos de clube de leitura, então para a gente foi um presente. Através da parceria com o escritor Zacarias Martins, ele conseguiu a divulgação em vários sites, não é só nesse não, muitos sites, acho que os sites todos que tem de notícia do Tocantins e num que é nacional, que é o Recanto das Letras, a gente teve a divulgação. E recentemente, uma jornalista do Sou de Palmas nos procurou, acho que não tem nem, acho que dia foi, Franciela Oliveira, que por sinal era uma estudante do Colégio Dom Orione, e quando ela trabalhava no Colégio Dom Orione, ela foi lá na minha casa e conheceu o clube de leitura. E hoje ela é jornalista do Sou de Palmas, e aí me procurou e fez a divulgação das nossas atividades, do nosso projeto no jornal Sou de Palmas. Então eu finalizo, eu sei que vocês cansaram de ficar me ouvindo, mas essa é a intenção do projeto do professor Zani, né? Com essa frase aí, que o ato de ler é tão necessário para a vida quanto os reflexos involuntários que nos mantêm vivos. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que você não tenha sido muito cansativo em pleno sábado ficar me ouvindo esse tempo todo. Eu agradeço muito, viu? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.